Agora falando sobre essas polêmicas aí de arbitragem e dirigente fala daqui, fala de lá, Palmeiras e Flamengo, a gente sabe, vem dividindo protagonismo dentro de campo nesses últimos anos, mas o duelo nesse sábado tem componentes para ser um pouquinho mais quente, porque o Palmeiras começou a atacar o rival em falas da sua presidente, né? A gente sabe, em abril deste ano, a Leila Pereira disparou contra a postura dos cariocas nas reuniões feitas para a criação da Libra, e a presidente do time paulista disparou contra o rubro-negro, falou em soberba absurda e intitulou o Flamengo como o rei da cocada preta. Nesta quinta-feira, Marcos Braz não deixou barato e falou que está de olho em tudo o que aconteceu nessa semana envolvendo Palmeiras e CBF. O dirigente do Flamengo descreveu a troca de farpas entre Verdão e CBF como assustadora e fez um pedido à entidade que rege o futebol nacional: não ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Então a Leila Pereira em abril já tinha dado aquela cutucada no Flamengo, agora o Flamengo cutucando o Palmeiras. E nós vamos conferir aqui a Leila Pereira, tá? Para contextualizar tudo, lá em abril, falando que o Flamengo tem uma soberba, é o rei da cocada preta, tal. Na época deu o que falar e a gente acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Me irrita profundamente quando determinados clubes, numa soberba absurda, entende? Só pensam no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí, não é? Clubes com investimentos muito menores, não é? E conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes. Então, todos, um precisa do outro. Então, isso me irrita profundamente. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? O Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, porque não são, entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Eu não posso permitir que um clube, não é, determine as regras. Eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir. Como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol. E, curiosamente, essa declaração da Leila aconteceu na apresentação de 2 reforços no Palmeiras. Arthur e Richard Rios foi na coletiva de apresentação desses 2 jogadores. E ontem, na coletiva de apresentação do Agustin Rossi, foi a vez do Marcos Braz falar do Palmeiras e dessa confusão envolvendo o Palmeiras e a CBF. Nós estamos acompanhando. Num primeiro momento, ele não se refere ao Flamengo. É uma situação, é uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer, que nós estamos com quantas rodadas aí? Me ajudem aí. 13 para 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda, a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF.
Eu acho que não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Ali nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade. Né? No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Só complementando aqui o que o Marcos falou, assusta. Eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na idoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e idoneidade começando do pelo presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento. A gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça. Tá aí, nós ouvimos primeiro o Marcos Braz, na sequência o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, pediu a palavra para falar desse assunto. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, vamos para um rápido intervalo, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Vanderlei Nogueira, tá aí, hein? Declarações de um lado, do outro, troca de farpas. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu estava até lembrando aqui que quando o Flamengo apresentou o Rogério Ceni como treinador e o Palmeiras estava naquela busca, viajou até o Equador, no jatinho da Leila, para tentar contratar o Miguel Ángel Ramírez, conversou com o Gabriel Heinz e não sei o quê, e no final das contas ficou com o Abel, mas demorou um tempão para anunciar um técnico. Aí chegou na coletiva de apresentação do Rogério Ceni, o Marcos Braz, enquanto teve time aí que viajou, que entrevistou técnico, não sei o quê, eu defini o técnico em 4 horas. Enfim, é uma troca de farpas que não vem de hoje e vai continuar acontecendo, mas tá aí, Vanderlei Nogueira, Marcos Braz e Spindel falando dessa guerra que virou Palmeiras e CBF. Quando se fala desse tipo de guerra, tem vários tipos de guerra, né? Nesse tipo de guerra, eu insisto aqui o que eu falei há instantes, ninguém pode atirar a primeira pedra. Desde o lanterna da competição até o líder da competição, seja ele quem for, o líder e quem estiver na lanterna. Imagine o contentamento dos 4 times que estão na zona do rebaixamento. Imagine o grau de satisfação daqueles que estão na fronteira da zona do rebaixamento. Então a gente é só procurar aí que todo mundo está chiando. O que está em discussão é o nível ou o grau da chiadeira. A chiadeira última do Palmeiras foi uma chiadeira forte,
quando foi usado o sistema, né? Colocando dúvida que existe, digamos assim, mãos secretas impedindo que um time que vem tendo sucesso continue tendo uma sequência de sucesso. Foi isso que o João Martins falou e, é claro, foi endossado pelo Abel e pela presidente do Palmeiras. E por imensa maioria da torcida do Palmeiras, que se sente, aliás, a gente sabe que torcedores apaixonados, até quando o pênalti é marcado, eles gostariam que fossem marcados 2 pênaltis. Foi tão pênalti que tem que cobrar 2 vezes. Isso vale para todos. Agora, quando estão em rota de colisão 2 grandões, e são efetivamente 2 grandões, o Flamengo entende que isso é uma chiadeira e que está entrando dentro da cabeça da arbitragem alguma coisa que possa preservar, blindar alguma marcação contra o Palmeiras. E o Palmeiras está tentando fazer, claramente, o objetivo é esse, que a partir de agora não se faça nada que possa prejudicar o Palmeiras. Erro contra o Palmeiras, nem pensar. É o que todos querem. Ficou muito claro aqui, aquilo que eu brinquei aqui, como terá sido a noite do abate. Ele deve chá de camomila, deve ter uma terapia lá no quarto, porque ele sabe o que tem. Veja o que vai acontecer nesse jogo. Quer dizer, a cartolagem todinha está de olho nele. A direção da CBF está rezando para não ter nada, tomara que os jogadores sejam abençoados, não tem uma falta no jogo, nada, perfeito. E que os 2 técnicos se comportem como monges franciscanos, ou como freis franciscanos. Esse é o cenário. É isso que vai acontecer. Amanhã, esse jogo tem um tempero todo especial e a gente espera que termine legal, com a vitória daquele que jogar melhor. Estamos de volta agora pela Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas. Vampeta tá aí. Ontem, na apresentação do goleiro Rossi, falou o Marcos Braz, falou o Spindel sobre essa guerra, né? Esse confronto agora entre Palmeiras, CBF, comissão de arbitragem. Diga lá, Vamp. Isso é comum, rivalidade é isso mesmo, né? Cada um vai puxar a assada pro seu lado, né? Não vai fazer elogios um ao outro. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira lá no Vitória, na Bahia, tinha o Paulo Carneiro, presidente do Vitória, brigava com o Paulo Maracajá, presidente do Bahia. A Paulo Carneiro falava, ó, a diferença minha para Eurico Miranda, que o Eurico é que ele mora no Rio, pega um avião e sou igual na CBF. Ficava os 2 discutindo assim, né? Sobre quem tinha mais poder, tudo. Mas a verdade é o seguinte, eu gosto desse negócio quente amanhã, viu, professor? Agora, se eu sou presidente da arbitragem da CBF, eu digo, apita tranquilo, deixa aí, vai lá, faz o seu melhor. Provavelmente deve ter ligado para falar isso. É isso, deve ter ligado. Essas papas é normal. Quem quer mais dinheiro, quem quer mais fatia do bolo, quem quer mais discussão, é tudo normal. Faz parte do cenário. Mauro César tá aí. O Braz e o Spindel reprovaram as queixas do Palmeiras contra a CBF. Cartolagem. Só isso. E para você, Fábio Piperno, essa troca de farpas entre Palmeiras e Flamengo, ontem ganhou mais um capítulo com o posicionamento dos dirigentes do Flamengo. Piperno. Nasceu com o Charles Miller, quando ele desembarcou aqui no Brasil, né? Enfim, o Vanderlei lembra lá do paulistano contra o São Paulo Railway. A segurança não queria nem deixar ele dar entrevista. É isso. E diz que já existia um racha antes de Charles Miller, né? Tem uma conversa que já existia. Rapaz, olha, tinha uns que eram, inclusive, logo depois. Estava lendo isso essa semana, me pergunto. Fundaram a antiga CBD, depois, assim, antes da Copa de 30, por exemplo, tinha um racha entre paulista e carioca lá. Então, a seleção brasileira não conseguiu jogar as 2 primeiras Copas do Mundo com o que tinha de melhor, porque tinha esses rachas. E a torcida do Flamengo, já que a gente está falando dessas falas do Palmeiras, o que disse o João Martins sobre o sistema não quer que o Palmeiras ganhe 2 anos seguidos. A torcida do Flamengo preparou uma faixa para o duelo contra o Palmeiras neste sábado. O jogo que acontece nas próximas horas com os dizeres: nós somos o sistema e o sistema é F. Não vou falar aqui no ar, né? O Vampeta, se quiser falar, sexta-feira... Mas tá aí. Isso não é foda, pô. Isso é
Tá ali escrito, tá todo mundo lendo. Aí, engraçado. Quem tá no rádio não tá ouvindo. Mano, quem tá vendo, se tiver Quem algum tá moleque na rádio não tá almoçando em vendo. casa, o moleque sabe ler, os moleques sabem tudo hoje. Não é isso. Mas celular, o sistema é foda. O Pedro, vocês não perceberam. O Pedro Ele falou botou aí, ficamos boi. Vai, ó. Muito bom. Nós, aí passou pela cabeça. Vou perguntar pro Mauro César, pro Vanderlei, pro Piperno. Vampeta! Por acaso, né? A cabeça baixa aqui, eu nem tinha visto, eu tava lendo um negócio aqui. A criança tá em casa aí falando, pô, cadê o Criança tá em almoço? casa, Cadê o prato de comida A aí? criança sabe o que faz em casa. Mãe, tá foda, a comida não vai sair, não, é? A criança Hoje é sexta, pode tudo, né? Hoje é Não. sexta-feira, pode tudo aqui no programa. Caiu o pacote meu também, Deus. vai pra essa semana, então tá tudo Falta garantido. 30 dias, porque a Falta pessoa 30 recebe dias pra- 50 anos, né? Tá aí, 50 anos de casa, nunca atrasou, mano. Será que o pacote tá bom lá pro pança do homem? Faz quantos anos hoje, professor? 46. Tá vendo? 46 anos pingando. Ô, louco, hein? Aí sim. Ainda recebi uns extras aí que eu tô ligado. E vinha até umas notas a mais, né, professor? Mas não tinha mais, né? Copa do Mundo. Mas tá aí a fala que faz alusão, né? A frase da torcida do Flamengo, essa faixa faz alusão às declarações do João Martins, é provocação de torcedor, né? Assim como o Palmeiras também brinca com o Flamengo sobre a final, Montevidéu, a data 27/11. O Flamengo agora também vai se utilizar do que disse o João Martins. É um esporte, é duelo, irmão. Todo mundo lá tomar bênção, ficar rezando. Não é a final do campeonato do E Vaticano. qual disse a Leila na declaração? Futebol é entretenimento. Ela disse na fala dela lá, né? Ô Mas Pedro, eu assisti o filme Os Dois Papas, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. era provocação o tempo inteiro. né? Não, e eles dois vendo a final da Copa do Mundo. Né? No filme lá. porque, Sim. Aí os argentinos estão batendo pra caramba nos alemães, né? E aí o Bento XVI, isso é esporte, falou, não, isso é normal, fica tranquilo. Quando o alemão deu a entrada no argentino, e o Papa Francisco reclama, falou, você não falou que era normal? Então, imagine o clássico vá velho. No filme o pau já estava quebrando entre os dois papas. É claro, né? Entre dois papas, né? Entre duas entidades aí, religiosas e tal. Né? Só falta As amanhã, máximas, né? Da o Igreja Gabigol Católica. chegar e o Gustavo Gomes, passe, meu amor, faça o gol. Não, na próxima eu deixo você. Nada! É isso que faz com que. E cada nós vez temos melhor. uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes para você responder sobre o jogo de amanhã. E aí, quem leva essa? Flamengo, Palmeiras, também tem a opção vai dar empate. Você que é mureteiro pode votar na nossa enquete. Está aí a parcial. 10 mil votos, já passamos da marca de 10 mil votos aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes e a galera tá confiando aí no Flamengo, na vitória do Mengão. 65% Flamengo, 24% Palmeiras e 11% vai dar empate. Tá aí, é o duelo de amanhã no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo, vale, né? Piperno, Mauro, Vanderlei, esse bom humor também aí nessa provocação. E com certeza o torcedor do Palmeiras que acompanha essa provocação do Flamengo também vai preparar alguma coisa. É do jogo, é do futebol, né? Faz parte do combo que representa um grande jogo, um grande clássico como esse. Fato, inclusive, do Flamengo ter muito mais preferência que o Palmeiras também, óbvio que tem relação com o fato da torcida do Flamengo ser muito maior que a do Palmeiras. Normal, tudo isso faz parte disso aí. E a gente vai entender na hora exatamente qual o peso que cada um vai dar a esse jogo. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. O time do Palmeiras foi poupado, o time titular foi poupado domingo passado. Então eu não vejo motivo para dar outra vez descanso para esse time, ainda mais num clássico, um jogo tão importante como esse. O Palmeiras tem obrigação de jogar com o time completo. Primeiro, porque descansou mais. Segundo, porque o Palmeiras vem de tropeço, vem de resultados ruins. Então, até mais do que o Flamengo, ele tem sim a necessidade e a obrigação de jogar com aquilo que ele tem de melhor. E nós temos aqui os confrontos mais recentes dessa história, Palmeiras e Flamengo, desde 2019. O Flamengo bateu o Palmeiras por 3-0, o Brasileirão de 2019, acabou culminando na demissão do técnico Felipão. Aí também pelo Brasileiro 2019, segundo turno, Flamengo 3-1 aqui no Allianz Parque e a demissão do técnico Mano Menezes, isso em 2019, o Flamengo demitiu 2 técnicos do Palmeiras. Em 2020, empate 1-1. E esse empate entre Palmeiras e Flamengo é emblemático, porque o Flamengo ficou com 15 jogadores que testaram positivo para a Covid na época, colocou moleques da base para jogar,
O Hugo Nené, que se destacou naquele jogo, ganhou mais projeção e empatou com o Palmeiras da época, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, mesmo com metade do time ali fora, né? Flamengo 2, Palmeiras 0 pelo Brasileirão de 20, tá? Pelo segundo turno. Supercopa 2021, Flamengo foi campeão nos pênaltis, depois de um empate 2-2. Brasileirão 2021, Flamengo 1, Palmeiras 0. E depois, vitória do Flamengo por 3-1, também no Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade, em 2021. E na final da Copa Libertadores, o Palmeiras é campeão 2-1, lá em Montevidéu, com gol marcado pelo Daverson na prorrogação. Aí vem Flamengo 0, Palmeiras 0, Brasileirão de 22. Palmeiras 1, Flamengo 1, também pelo segundo turno do último Campeonato Brasileiro. E Palmeiras 4, Flamengo 3 pela Supercopa, e o Palmeiras acabou campeão. Lembrando que desde a chegada do Abel Ferreira aqui ao futebol brasileiro, o Palmeiras ainda não venceu o Flamengo pela competição por pontos corridos. Não venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, e os 2 empates, inclusive, pelo Brasileiro do ano passado, em que o Palmeiras foi campeão, né? O Palmeiras, com uma baita campanha, ainda assim não conseguiu vencer o Flamengo nos 2 turnos. É o jogo que se desenha para amanhã, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e você está mais do que convidado. A partir das 5 horas da tarde, você acompanha o pré-jogo da Jovem Pan, o nosso esquenta, com todas as informações, a melhor análise para esse clássico do futebol brasileiro envolvendo essas duas equipes.